Começou a corrida à presidência dos Estados Unidos. Os pré-candidatos do Partido Republicano participam da prévia no estado de Iowa. É a primeira etapa para saber quem vai enfrentar o presidente Barack Obama em novembro. A reportagem é dos correspondentes Elaine Basti e Sherman Costa. Desde 1972, Iowa é o ponto de partida na disputa para a presidência americana. Um estado do meio-oeste do país onde vivem 3 milhões de pessoas, população igual à do estado de Mato Grosso. E por que ganhar aqui em Iowa é tão importante para quem quer disputar a presidência dos Estados Unidos? Como é a primeira das mais de 50 prévias que vão escolher um candidato, quem vence aqui acaba tendo mais visibilidade logo no início do processo. E mais visibilidade pode significar também mais dinheiro para a campanha. Por outro lado, o professor de política da Universidade de Nova York, Stephen Brams, diz que quem for mal em Iowa pode já pular fora da campanha. O processo aqui em Iowa é bem diferente do adotado na maioria dos estados americanos, onde os eleitores vão às urnas e escolhem o candidato por um voto secreto simples. Aqui, os filiados e delegados do partido se reúnem em mais de 1.700 assembleias para discutir as qualidades e defeitos dos pré-candidatos antes de votarem. As reuniões acontecem em igrejas e escolas como esta. A diretora espera que 150 pessoas compareçam aqui. Com a taxa de desemprego no país em alta, 8,6%, a economia é o tema principal da disputa. O ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, com experiência no setor privado, tenta convencer o eleitor de que é capaz de tirar o país da crise. Mas é criticado pelos mais conservadores por ter uma posição moderada na política e pelo fato de pertencer à religião mórmon, o que desagrada a direita cristã. Ron Paul, médico de formação, é deputado pelo Texas. Faz parte da corrente chamada de libertária, que defende a mínima interferência do Estado na sociedade e na economia. No estado onde 2/3 dos habitantes são evangélicos, o ex-senador Rick Santorum, conhecido pelas posições ultraconservadoras, ganhou logo o apoio do eleitorado com encontros chamados de fé, família e liberdade. Newt Gingrich, que já liderou as pesquisas em Iowa, perdeu espaço no último mês por causa dos ataques dos adversários. Recentemente, ele chamou os funcionários da Agência de Proteção Ambiental americana de radicais que não se importam com a economia do país e disse que os palestinos eram terroristas. A gente conversa agora com a correspondente Elaine Basti, que acompanha a prévia em Iowa. Elaine, os institutos de pesquisa já têm projeções sobre o resultado aí no estado? Boa noite, Heraldo e Patrícia. Olha, a maioria das pesquisas de opinião mostram Mitt Romney em primeiro lugar. Ele é o favorito, mas ele vem seguido bem de perto aí por Ron Paul e em terceiro lugar está Rick Santorum. Agora são quase 5 horas da tarde aqui em Iowa. Falta um pouco mais de 2 horas para o início dessas votações que marcam o começo aí desse processo para decidir qual vai ser o candidato republicano que vai concorrer com Barack Obama em novembro. As votações aí começam às 7 horas da noite aqui, 11 horas aí no Brasil. Olha, são 8 os pré-candidatos republicanos, mas aqui em Iowa apenas 6 estão concorrendo porque os outros 2 decidiram investir o dinheiro da campanha em estados que eles consideram ter mais chances de ganhar. A gente mostrou aí os 4 candidatos que são os favoritos, mas além desses 4 concorrem aqui em Iowa também a deputada pelo Minnesota, Michelle Bachmann, e o governador do Texas, Rick Perry. Olha, tem muita gente indecisa ainda aqui. 41% das pessoas que disseram que pretendem votar ainda não sabem em quem votar. Então esse resultado aí é imprevisível. E ele deve sair agora à noite e madrugada aí no Brasil. Patrícia. Obrigada, Elaine, pelas suas informações. E aqui no Brasil, a paralisação dos policiais militares do Ceará chegou hoje ao 6º dia. Sem PMs nas ruas, o comércio e alguns serviços públicos de Fortaleza fecharam as portas. Foi como um efeito cascata. Os bombeiros e policiais militares parados desde quinta-feira esvaziaram os pneus das viaturas. Sem patrulhamento nas ruas, em pouco tempo, as ocorrências começaram a surgir. Esta mulher levou um tiro de raspão na testa quando fazia compras. O supermercado onde ela estava foi invadido por homens que chegaram atirando. Muitos rapazes começaram a subir as grades do estacionamento, já atirando, alguns de capacete, outros não.
Eram mais ou menos uns 20. Esta câmera de segurança registrou a ação de bandidos que causaram pânico neste ponto de ônibus. Sem policiais suficientes para conduzir as pessoas até as delegacias, não é possível saber o número de ocorrências. Por precaução, os comerciantes começaram a fechar as portas de manhã e à tarde, o centro da cidade já estava assim, quase deserto. Além do medo, o cliente não vem. Está tendo arrastão aqui no centro e a gente está com muito medo. Escolas públicas suspenderam as aulas que estavam sendo repostas. Postos de saúde e até bancos fecharam mais cedo. A justiça determinou que os policiais voltem ao trabalho. Mesmo assim, parte deles continua ocupando este batalhão da PM. O governo do estado convocou mais de 1.000 homens do Exército e da Força Nacional de Segurança Pública. O policiamento está dentro do aceitável, a violência está sob controle. Agora, uma coisa é a segurança, outra coisa é a sensação de segurança. Segundo o comando do movimento, 90% dos policiais militares estão parados. Eles reivindicam redução na jornada de trabalho de 46 para 40 horas semanais, reajuste de 80% no salário até 2015 e anistia aos militares que participaram de um protesto contra o governador. Mas as negociações com o governo do estado não avançaram. Olha, o comando de greve dos policiais vai se reunir ainda esta noite com representantes do governo do estado para discutir o fim da paralisação. Em São Paulo, a Polícia Militar ocupou hoje uma área da cidade que era dominada por traficantes e usuários de drogas. As ruas estavam vazias quando as viaturas chegaram às 7 da manhã. Em alguns minutos, centenas de pessoas começaram a perambular pela área conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. Os caras começaram a sair de todos os buracos, saía gente de tudo, parecia rato assim fugindo. Cada pessoa mostrava o estado de degradação provocado pelo crack. Os policiais revistaram os imóveis transformados em tocas para vender e consumir drogas. Em seguida, tratores removeram o entulho e um batalhão de garis varreu e lavou as ruas até agora dominadas pelo tráfico. Demorou, entendeu? E o pessoal reclamava, mas não adiantava nada. Esse homem só foi dominado por 4 PMs, com dificuldade. Depois que saíram dos imóveis abandonados, homens e mulheres simplesmente não sabiam para onde ir. Acabaram se reunindo na praça que fica ao lado da Cracolândia. Essa movimentação faz parte da estratégia da polícia. Fora dos esconderijos, no meio da rua, fica mais fácil identificar quem usa droga e quem é traficante. São entradas de fiscalização, de abordagem de polícia, no sentido de identificar realmente as pessoas relacionadas a tráfico de entorpecentes, pessoas ligadas ao crime. Quanto aos usuários, quanto às pessoas dependentes em drogadição, será um segundo atendimento, né, que serão com assistência social e de saúde. A venda e o consumo de drogas continuaram. Esse homem acende um cachimbo de crack e passa o isqueiro para uma criança, tudo diante dos policiais. No meio da tarde, a polícia dispersou o grupo. Houve correria. Assustei. Eu não quero que eles voltem para cá. 100 policiais militares vão continuar patrulhando a Cracolândia 24 horas por dia. 6 pessoas foram presas. Por enquanto, ninguém foi encaminhado para tratamento. Quem saiu dali anda pelas ruas de São Paulo sem destino. 460 pessoas morreram nas rodovias federais brasileiras durante as festas de fim de ano. O número é 18% menor que do mesmo período do ano passado, quando houve 558 mortes. Também caiu o número de acidentes e de feridos. A Polícia Rodoviária Federal aponta as ações integradas entre as polícias e as campanhas de combate à embriaguez no volante como responsáveis pelas reduções. Daqui a pouco, como ficam os salários depois das mudanças no imposto de renda? O Irã faz novas ameaças aos Estados Unidos.